Olá, esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, falando aqui da cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo. A única emissora de televisão que fala através da TV aberta, da TV fechada, da TV por parabólica, mais de 6 milhões de antenas tem condições de captar o sinal da TV Mundo Maior e através da grande rede em www.tvmundomaior.com.br. E este é o Mundo Maior em Debate. Fé, esse é o tema desta noite. Discorreremos sobre as particularidades do tema ao longo da história. O que, no campo da fé, a ciência veio negar ou consolidar? Por que, ao longo da história humana, alguns filósofos demonstravam suas crenças na vida extrafísica, ao passo que outros propuseram o niilismo ou a doutrina do nada? O que é a fé raciocinada espírita? Que mudanças o movimento espírita brasileiro tem implantado na fé que se apoia na razão? A fé pode promover doenças e também pode curar? Este é o tema de hoje e esperamos que, ao fim deste programa, todos possamos encontrar algumas respostas e até mesmo novas dúvidas, pois a dúvida é a procura e a procura é sempre um encontro. E esse programa, você já sabe, é um programa feito ao vivo, né? E nada melhor do que fazê-lo com a sua participação. Esteja presente, participe do nosso programa. Ligue aqui para nós e participe fazendo as suas perguntas aos nossos convidados ou mesmo as suas considerações sobre o tema. Você pode participar ligando ao vivo para o telefone 0 operadora 11 2086 4379. Você também pode participar pelo WhatsApp 11 99 643 3827. Pelo e-mail debate@tvmundomaior.com.br. Além disso, vai lá na nossa página facebook.com/TV Mundo Maior, curta a nossa fanpage e comente o tema da noite. E vamos logo anunciar os nossos fervorosos convidados da noite. O psiquiatra e terapeuta Dr. Aldenis Leite. Boa noite, doutor. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e espero poder contribuir na noite de hoje para os esclarecimentos quanto à fé. Vamos junto. E o nosso amigo, coach e apresentador da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, William Sanches. Boa noite, William. Boa noite. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito desse debate, dessa conversa, porque a gente sempre aprende um com o outro o tempo todo. Boa noite à plateia, a todos que estão aqui. Você que está em casa também assistindo, participa com a gente aqui, a gente te sentir ainda mais perto. E tá numa elegância que só, né? Que coisa bonita, né? Olha aí. Os dois, muito elegantes, né? Se eu soubesse, eu teria vindo um pouquinho mais elegante. Né? Vim com a barba branca, devia ter pintado, enfim. Agora já foi. O biólogo estadunidense Dan Hammer polemizou com sua tese de que o código genético torna o ser humano predisposto a ter experiências sensoriais, que fundamentam a fé. Para a antropologia, a linguagem e a fé fazem parte da condição humana. Sem elas, o homem não seria racional. Para a psicologia, a crença no eterno serviu, desde os primórdios, para que o homem superasse alguns conflitos dramáticos e pudesse seguir em frente. Já na visão psicanalítica, as forças maléficas presentes em todos nós, como o instinto assassino e a rivalidade, seriam de alguma forma controladas pela experiência mística. Para boa parte dos religiosos, a fé é um dogma. Para Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a fé precisa se apoiar sobre a razão do ser pensante, investigativo. E para boa parte do Espiritismo brasileiro, ela está fundamentada no dogma da reencarnação e na comunicabilidade entre os planos do espírito e da matéria. E para vocês dois, o que é a fé? Doutor? Para poder responder isso inicialmente, eu gostaria de colocar um aspecto importante. Carl Jung, psiquiatra suíço, que é fundador da psicologia analítica, numa entrevista chegou a afirmar o seguinte: perguntaram a ele, o senhor crê em Deus? Ele disse, não, eu sei que ele existe. Então, o primeiro dado que eu apresento a respeito da fé aqui é que fé não significa propriamente uma crença, mas sim
uma certeza interior. Fé não significa crer, significa saber. Porque quando nós sabemos, quando nós temos certeza interior, é lógico que teremos a capacidade de nos entregar às forças superiores da vida, a uma divindade, a Deus, como nós chamamos esse elemento universal que tudo governa. Um outro aspecto importante que vale a pena mencionar é que a fé não pode vir acompanhada de provas. Do ponto de vista científico, ela se baseia eminentemente na razão, ou seja, no exame e nas experiências pessoais que a consolidam. Então, como é que eu poderia conceituar fé? Na minha visão pessoal, fé representa aquela certeza interior, inicialmente inata, em germe, e que depois se agiganta com a experiência, com o conhecimento, com a evolução moral, que diz que a vida, independente de qualquer circunstância adversa, não pode sair do rumo da felicidade e da harmonia no final. E você, William? Eu gosto muito da explicação de fé, que para mim eu uso na minha vida como força espiritual. F de força, E de espiritual. Fé, força espiritual. Eu uso essa fé para quando eu vou deitar e colocar o celular para despertar no dia seguinte e saber que eu vou continuar. Eu uso essa fé como aquele menino que morava numa comunidade muito carente e que estavam passando muita necessidade de água. E de repente o padre ali chamou todo mundo para fazer uma reza no final da tarde para chamar a chuva, né? Estava faltando água, faltando muito água naquele vilarejo. E aí eu vejo fé como aquele menino que, quando chegou na praça, que estava cheio de gente, ele foi o único que chegou com guarda-chuva. E aí falaram para ele: o que você vai fazer com esse guarda-chuva? Ué, vocês não vieram rezar para pedir chuva? Eu já vim preparado. Então, aquele menininho me faz pensar nessa fé raciocinada, numa fé inteligente, numa fé que me move. Saber que as coisas vão dar certo, que as coisas vão continuar, saber que aquilo vai ser para mim. Eu aprendi fé desde muito... Eu não lembro quando foi que eu aprendi sobre fé, porque eu acho que eu já nasci observando a fé. Eu venho de um lar evangélico, meus pais são evangélicos. Então eu tenho muita recordação da minha mãe ao lado da cama orando, pedindo. Ainda são evangélicos? Ainda são evangélicos, é. Então, meu pai é evangélico, minha mãe também. Então, assim, eu sou o único espírita na família, então eu sou esse 1% da família. Você é a ovelha negra da família. Você sabe que eu gosto disso porque eles me perguntam muita coisa. Sim, então, sempre estão me perguntando coisas assim. Eu adoro estudar as questões da espiritualidade, do espiritismo. E eu tenho muita recordação da minha mãe falando com Jesus. Eu ouvia em voz alta. Então, quando eu era criança, e eu via muitos espíritos, e aí eu falava: mãe, eu vi um homem passando ali. Aí ela já vinha orar. Então eu falava: puxa, ela tem uma ligação com alguma coisa que eu não sabia o que era, não sabia explicar. Então a fé está muito assim dentro de mim já desde criança. Então eu aprendi indo para a igreja, aprendi os ensinamentos de Jesus, mas eu tenho uma recordação na minha mente quando eu ia à igreja e o pastor dizia assim, e olha como é que criança imagina as coisas, né? Ele explicava a cena quando Jesus dizia: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover esses montes, né? Na cabeça de criança, eu ficava imaginando um monte saindo de um lugar e indo para o outro. Sim, sim. Não conseguia entender essa metáfora que Jesus trazia. Depois que eu cresci, eu fui estudar espiritualidade, espiritismo e outras doutrinas, outras disciplinas, e eu fui aprendendo sobre fé. Eu entendi que essa fé que Jesus fala é a fé das nossas montanhas internas, que a gente, quando quer alguma coisa, que a gente se disciplina para aquilo, a gente consegue trazer aquilo para a nossa vida. Eu hoje tenho na minha vida o maior exemplo de fé, porque tudo que eu imaginei, tudo que eu queria, tudo que eu imaginava, tudo que eu sonhava, eu consegui criar essa realidade para mim. Então eu, quando falo para as pessoas de fé, eu falo do jeito que eu uso na minha vida. Então dessa maneira simples é que eu vejo fé, força espiritual, essa força dentro da gente que nos move na direção da vida que nós queremos.
O nosso espiritismo, a doutrina dos espíritos, ela foi codificada, né, pelo racionalista, o filósofo, o cientista, professor Hippolyte de Leon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec, e ele codificou o espiritismo em cima da universalidade do ensino dos espíritos, né? Na medida que a mesma pergunta ele fazia para vários médiuns e vários espíritos, por esses médiuns, traziam as respostas para essas perguntas. Ele fazia um comparativo, por assim dizer, entre as respostas, aquelas que eram mais racionais, que eram mais acessíveis, né, inclusive ao conhecimento filosófico e científico do século XIX da Europa, e ele incorporou isso na doutrina dos espíritos e recomendou que, dali adiante, a doutrina dos espíritos se apoiasse na universalidade do ensino dos espíritos. Aqui no Brasil, vários médiuns ganharam renome até nacional e alguns até internacional, médiuns que trouxeram conceitos novos, muitas vezes de um único espírito ou de poucos espíritos. Existe um grupo de estudiosos espíritas que defendem que isso fez com que o espiritismo brasileiro se afastasse da fé raciocinada espírita. Você concorda, doutor? Eu não concordo. A universalidade do estudo, ou seja, da apresentação da doutrina que os espíritos ofereceram, Allan Kardec sedimentou muito bem. Ele mesmo fez esses estudos, porque na medida em que ele proporcionava ali uma investigação efetiva para elucidar o mundo espiritual, ele também recebia de outras localidades cartas, informações, psicografias, mensagens diversas que se assemelhavam àquelas que ele também obtinha. Então, ele mesmo sedimentou essa universalidade de apresentação da doutrina que os espíritos emitiram. Então, ali está muito bem sedimentado. Portanto, os centros espíritas em geral certamente se baseiam nas obras básicas. As obras básicas são a essência da doutrina, e é nelas que nós devemos nos apoiar constantemente. Todo o restante equivale a um complemento que nós adicionamos como conhecimento, como preparo, como estudo, como cultura, mas as obras básicas são fundamentais. Então, o que acontece em relação a esses médiuns que lançam, por exemplo, mensagens, ou que obtêm mensagens, e que são muito solitárias, digamos assim, ou alguns livros específicos que são publicados, isso ocorre para confusão geral, porque frequentemente nós nos baseamos do estudo da doutrina nos romances, por exemplo. Procuramos romances, procuramos mensagens aleatórias, e não nos concentramos efetivamente na pureza doutrinária constante nas obras básicas. Então, o que eu vejo que pode mais preocupar é se nós nos afastarmos do Pentateuco de Kardec. Se estivermos baseados ali, nessa solidez doutrinária, não há por que haver fuga ou escape da razão em hipótese alguma. Às vezes nós perguntamos para as pessoas, você é espírita? Eu amo o espiritismo, gosto muito do espiritismo. Você lê a respeito do espiritismo constantemente, já li vários romances. Não, eu perguntei se você estudou o livro dos espíritos. Não, esse eu não li. O livro dos médiuns? Não. O Evangelho segundo o Espiritismo? Não, eu li os romances. Então, nesse aspecto, realmente pode haver um desvio desse componente racional e sério. Se nos basearmos na solidez doutrinária do Pentateuco de Kardec, né, das obras básicas, não há por que fugir disso. É um trabalho que cabe, sem dúvida nenhuma, a todas as casas espíritas, os estudiosos da doutrina, enfim, aqueles que professam, né, como uma missão de caridade levar essa doutrina adiante. E não é dos mais fáceis, porque no Brasil nós temos a cultura novelística, se lê muito pouco, então, sem dúvida nenhuma,
cabe a todos nós que temos esse trabalho de levar a fé raciocinada adiante, buscar sempre a fundamentação em Kardec. William, você é muito conhecido como um camarada de fé, né? Um camarada espiritualista, espírita, comunicador da Rádio Boa Nova, comunicador da TV Mundo Maior e é coach. Acredito eu que muita gente que te procura porque também tem em si uma fé muito grande, né, na espiritualidade, em Deus. Você recebe muita gente que tem fé em Deus, na espiritualidade, mas não tem fé em si próprio? Falou tudo. Adorei essa pergunta. Eu me considero um homem de fé. Eu tenho o hábito de orar, de fazer minhas preces. E eu sou um curioso em estudar, em pesquisar coisas diferentes, justamente para aprender. E eu observo muito no ser humano, e esse contato direto com a alma humana, tanto nas palestras, no consultório, me faz perceber muitas vezes o quanto as pessoas se distanciam do poder delas mesmas. E aí traz ainda crenças limitantes lá de muito tempo, dizendo assim, Deus quis assim. É o meu destino. E aí pega também ensinamentos espíritas e falando, não, eu tenho que passar por isso, porque isso é um karma, coisas pesadas, eu estou no mundo de expiação, então eu tenho que sofrer mesmo. Então, assim, essas crenças fazem com que elas aumentem ainda mais a dor que elas possuem. E quando a gente faz um trabalho de resgate para a pessoa olhar para dentro, um olhar para dentro delas mesmas, as pessoas conseguem fazer viagens interplanetárias, fazem viagem para o fundo do oceano, mas a viagem para dentro delas mesmas é a viagem mais desafiadora de fazer. Vocês falavam agora há pouco do espiritismo, e eu lembro quando eu fui visitar o cemitério em Paris, onde está enterrado o corpo de Allan Kardec, né? E eu tinha muita curiosidade para conhecê-la. Père Lachaise. Queria ver, chiquérrimo lá, um dos cemitérios mais bonitos do mundo, né? As pessoas falam assim, nossa, quando você viaja, você visita o cemitério? Sim, são lindíssimos, muitas obras de arte, né? E aí eu fiquei sentado durante um bom tempo em frente ao túmulo de Kardec, e eu fiquei ali sentado olhando quanto ele se comunicou tanto com tantos espíritos, quantos ensinamentos chegaram para que a gente pudesse estudar através dos livros, das obras básicas. E nesse tempo que eu estava ali meditando, pensando sobre tanta coisa, chegou uma senhora com um caderno. Ela abriu aquele caderno e ali no túmulo tem uma escultura, né, de Kardec. Sim, tem um dome. Ela abriu aquele caderno, ela começou a rezar, a orar, enfim, o nome que você queira dar, e ela começou a passar aquele caderno e eu fiquei observando aquilo. E de repente ela orou de novo, e é exatamente o que Kardec pediu para que não fossem feito, né? Mas agora olhando para a fé daquela mulher, aquilo fez bem para ela naquele momento. De repente aquela mulher estava com uma dor tão grande, e ela viu naquele lugar frio, distante de tudo, um cemitério, em que ela foi na frente de um túmulo de Kardec, que para nós, um professor estudioso, quantas coisas, pedagogo, né? Quantos ensinamentos nós recebemos através das suas mãos ali, através dos espíritos. E para aquela mulher, aquela fé funcionou naquela hora do jeito dela. E muitas vezes a gente fala assim para o outro, você não pode fazer isso. Assim não é o jeito certo de fazer as coisas. E muitas vezes nós limitamos até o jeito do outro crer. É claro que eu não estou falando que você tem que fazer isso com o espiritismo, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que se nós colocarmos rótulos e etiquetas em tudo, em tempo inteiro, nós vamos distanciar ainda mais as pessoas, não só delas, mas na maneira delas crerem. Eu vou muito fazer palestras em igrejas, em templos, em empresas, enfim, e eu vejo a maneira com que as pessoas têm de fé. Eu participo de uma rede católica e vejo quando eles rezam diante de Nossa Senhora, aquilo ali funcionou, aquela fé funcionou para aquela pessoa naquele momento, né? Sim, sim. A pessoa que tem um altarzinho na casa dela e ela rezou ali, orou, fez a prece dela e aquilo funcionou, fez bem para ela. Como eu faço muitas palestras em casas espíritas, eu posso dizer por conhecimento que eu viajo esse Brasilzão todo fazendo palestra, cada lugar que você chega, cada casa espírita que você vai é de um jeito, o espiritismo. Sim. Tem aqui, casas não precisa aqui nem em São fora, Paulo, aqui em São Paulo. Você chega, tem lugares que falam assim, William, não pode bater palma aqui, então não provoca muito pessoal que não pode aplaudir. E já aconteceu em casas que falam assim, não faz muita piada para o pessoal não rir muito.
porque atrapalha. Aí que eu faço um... Ficar depressivo, tudo bem. Não, aí que eu faço um stand-up comedy aquele dia, porque eu faço todo mundo rir, e eu sempre falo que é a palestra de uma vez só, porque nunca mais me chamam para ir naquela casa espírita. Mas eu fico pensando, puxa, por que você tem que ser triste? Deus não é tristeza, né? Então esses dogmas me incomodam um pouco. Sim. Eu sinto que afasta, porque se a gente olhar na natureza, tudo que Deus fez, na natureza não tem cerca, na natureza não tem fronteira, na natureza não tem etiqueta, na natureza não tem rótulo. Sim. Tudo é livre. E se Deus fez tudo isso aqui, o ser humano é natureza. Então a gente vai aprendendo a ter a nossa fé. E eu falo para você que está aí, de repente, o seu jeitinho de ter a sua fé, o seu jeito é o jeito certo. A gente pode aprender e evoluir cada vez mais com isso. Ele falou do Père Lachaise. Tem um ditado que diz que dinheiro não traz felicidade. Gente, vá deprimido pro cemitério Père Lachaise pra você ver. Que coisa maravilhosa. Aquilo é um museu, um lugar maravilhoso. Marcelo de Juiz de Fora. Boa noite, Marcelo. Boa noite, André. Como é que tá? Tudo bem? Primeiro, parabéns pelo programa. Muito obrigado, querido. Pois não. É o seguinte, a questão que eu tenho é para os dois irmãos aí de Idealce. Uma fé sadia, não fanática, pode ajudar o indivíduo no tratamento médico? Ok, tá bom, querido. Tá bom. Eu vou estender um pouquinho a pergunta do Marcelo. Uma fé sadia pode ajudar a curar, mas pode ajudar a adoecer também? Doutor. A fé certamente... Não a sadia, né? A fé. Sim. A fé... Não, ele perguntou se a fé sadia pode ajudar a curar. Eu pergunto, e a fé pode ajudar a adoecer também? Ok. A fé naturalmente sadia, como ele colocou, sem dúvida pode auxiliar a curar, e na realidade é justamente aquilo que cura, particularmente do ponto de vista psíquico, orgânico também, mas psíquico sobretudo, porque tudo começa no espiritual. E em seguida afeta o orgânico. Então, quando Jesus curava, ele mesmo dizia, a tua fé te curou. Porque as pessoas tinham certeza, sentiam dentro de si a capacidade que ele tinha de ajudá-las. Então ele perguntava antes sempre, tu crês que eu te posso curar? E a pessoa dizia, eu creio, Senhor. Então ele mandava a pessoa levantar, se fosse um paralítico, ver se fosse um cego, e assim por diante. E isso acontecia. Por quê? Porque ele mudava instantaneamente, pelo seu poder magnético, as propriedades orgânicas daquela pessoa, aliado ao poder que ela tinha dentro de si de crer, de ter certeza em relação àquela ajuda. Então essa fé sadia, sem sombra de dúvida, auxilia. E ao mesmo tempo, a fé que está comprometida, que está adoecida, também pode piorar aquela situação. E é por isso que Jesus também recomendava, e isso é um fato muito curioso, ele recomendava assim, depois de curar, não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Não é curioso isso? Porque geralmente nós médicos, quando fazemos um tratamento, dizemos assim, cuidado com a alimentação. Tome seus medicamentos na hora correta. Não interrompa o horário da medicação. Faça repouso. Tome sol. E assim por diante. Imagine eu no consultório dizer para o meu paciente, ao levantar-se daqui, não volte a pecar. Não é uma coisa comum. Sim. Nós orientamos de outra maneira. Sim. Ele, porém, recomendava, evite cometer o mesmo erro, ou cometer novos erros. Isso mostra que o campo espiritual comprometido, a fé adoecida, também pode recrudescer a enfermidade. Muito bom, Mundo Maior e Debate. Essa noite estamos tratando de fé. Vamos fazer um breve intervalo, não foge daí que não tem nada que presta. Com você, nós podemos levar Jesus.
Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.